E aí, pessoal, tudo bem? Nesta terça-feira, 25 clubes da Bélgica se reuniram para votar, né? E dizerem o que eles acham da criação da Beneliga. Se eles topariam, como representantes do lado belga, a entrar nessa ideia da Beneliga, que seria uma liga nacional, que seria internacional, né? Seria binacional, mas uma liga, um campeonato que juntasse Bélgica com Países Baixos, com Holanda, formando um campeonato só. Né? E os 25 clubes belgas votaram a favor disso, o que dá um indício muito forte de que a ideia da Beneliga pode ir para frente, está com força, está com apoio de ir para frente. Não foi uma ideia só apoiada pelos grandes clubes, como muitas vezes acontece quando tem essas propostas ali. Não, mesmo clubes médios e pequenos da Bélgica também toparam. Tem que ver agora o lado holandês da brincadeira aí, o que eles acham. Mas isso dá muita força para quem defende essa ideia, e é que eu estou aqui fazendo vídeo. Afinal das contas, desde o começo do ano passado, já se falava que esse papo da Beneliga tinha ganhado força, que esse papo da Beneliga tinha voltado, porque é um assunto que não é realmente novo, assim, né? Vira e mexe, se fala um pouco disso, e agora voltou-se a se falar disso, mas agora com cara mais de negociação rolando mesmo. Segundo uma reportagem do jornal francês L'Equipe, reportagem do ano passado, as discussões estariam sendo encabeçadas por 11 clubes. Né? E assim, é gente pesada dentro desse universo. Do lado dos Países Baixos, Ajax, PSV, Feyenoord, Vitesse, Utrecht e AZ. Do lado belga, Anderlecht, Bruges, Standard Liège, Ghent e Racing Genk. Ou seja, os clubes mais importantes de cada país, ou pelo menos alguns dos mais... os grandes, os principais mesmo, os 3 grandes de cada país estão aí, e mais alguns dos mais importantes entre o resto. Estão aí nessa brincadeira. Então, tem muito apoio e parece que essa coisa pode ir para frente. Né? Ainda não tem uma definição muito clara de como seria esse modelo, tá? Então assim, mas como é que vai ser o campeonato? E aí, calma. Como diz o placar São Januário, torcedores, calma. Né? Esse negócio está sendo discutido agora. Depois, se o lado holandês topar, aí vai começar a negociação. Né? Por quê? Porque vai ter que ver assim como abrigar todo mundo. O projeto inicial inclui não só criar um campeonato para um campeonato único, juntando os melhores times dos 2 países, mas também criação de campeonatos daí nacionais, separando Bélgica e Holanda para os outros, e incluindo times Bs das equipes mais importantes, as equipes que quiserem formar um time B também jogar. Para quê? Para ajudar a formação de jogadores locais. Né? Então, para que a criação de um campeonato único entre Bélgica e Holanda acabe não inibindo o desenvolvimento de atletas locais, né? De holandeses e belgas. Acho que isso não é um problema muito grande, na verdade, viu? Acho que esse risco não é muito grande de acontecer, mas há essa preocupação. Então, poderíamos ter tipo um Ajax 2, um Ajax B, um Anderlecht B, um Bruges B jogando na segunda divisão desse campeonato, na terceira divisão, em alguma liga amadora ali, dependendo de como for desenhada essa pirâmide. Tá? Como eu imagino que pudesse fazer? Eles talvez fizessem, eu imaginei um pouco de palpite meu, tá? É um pouco de palpite, um pouco de como eu talvez fizesse. Pegar fazer um campeonato de 18 clubes, aí você pega 9 de cada lado, disputa todo mundo junto, só que daí a segunda divisão você tem 2 segundas divisões, uma segunda divisão holandesa e uma segunda divisão belga. E daí você pode, por exemplo, se for para cair, se for definido que caem 3 de cada país do campeonato principal, caem 3. Daí sobe 1 de cada segunda divisão, e daí você ainda pode fazer com que o vice-campeão da segunda divisão belga enfrente o vice-campeão da segunda divisão holandesa numa repescagem para ver quem é o terceiro a subir. Alguma coisa assim. Seria uma coisa simples e ajudaria para os clubes locais, médios e pequenos, a terem algum destaque, porque eles estariam próximos ali à elite, eles teriam algum acesso para algum caminho para subir. Porque o problema de quando você pensa no modelo de juntar países é com os clubes médios e pequenos, porque para os grandes é sempre uma maravilha. O que eles ganhariam ali?
Segundo contas ali de empresas especializadas no mercado de futebol, a Deloitte, principalmente, que é quem faz muitos desses estudos, eles imaginam que para o universo de hoje, se fosse hoje, uma Beneliga teria potencial de vender seus direitos de transmissão entre 250 e 400 milhões de euros. Atualmente, cada liga vende seu campeonato doméstico, né, localmente, por 80 milhões de euros. Então, assim, são 2 campeonatos por 80 milhões. Então, juntando os dois, dá 160 milhões de euros, tá? Então, seria um campeonato, 2 campeonatos que juntos dão 160 milhões, viraria um campeonato só, que daria entre 250 e 400 milhões de euros. É evidente o salto que isso dá. E é muito lógico perceber, imaginar da onde viria esse salto todo. Porque no campeonato holandês e no campeonato belga, são campeonatos que tem alguns times grandes, fortes, alguns times médios e vários times fracos, assim, não só fracos, a questão não é só fraco. Times de cidades pequenas, então times que têm potencial de público muito pequeno, times que acabam trazendo pouca audiência de TV por eles, né? E os jogos também não tem tanto apelo. Então, por exemplo, uma audiência de TV de um jogo entre, por exemplo, Ajax e VVV, talvez não seja tão alta quanto poderia na Holanda, porque mesmo o torcedor do Ajax, muitos talvez saibam que esse jogo aqui a gente vai ganhar por um 5-0. Hoje eu não vou ver esse jogo. Hoje eu vou fazer outra coisa, hoje eu vou sair. Não faz de conta que não tem pandemia, tudo. Hoje eu vou sair, vou dar uma passeada, vou fazer sei lá o quê. Né? Então a audiência tende a não ser tão boa assim, porque você tem alguns jogos desinteressantes. Mesmo a torcida do time grande desmobiliza um pouco. Daí, claro, tem um Ajax Feyenoord e todo mundo quer ver, daí a audiência é grande, tudo. Mas você tem jogos que não valem tanto. Fora que o campeonato também, muitas vezes, não se torna tão equilibrado assim. Os jogos tem muita goleada. Né? Quando você junta o melhor da Bélgica e o melhor da Holanda, que são 2 países de nível técnico, a Holanda é um pouco superior, assim, pelo menos eu tô falando em clubes, né? Mas não é tão desequilibrado assim, você tende a imaginar que você vai ter mais jogos equilibrados, mais jogos pegados, mais jogos com time com alguma grandeza, mais jogos com torcida, com torcidas mais relevantes dos dois lados, mesmo envolvendo times médios, quando esse tipo grande contra o time médio, assim, mas é um time médio com um pouco mais de força, de uma cidade não tão pequena assim. Porque, assim, olha, Campeonato Holandês tem time de cidade de 80 mil habitantes, cidade pequenininha mesmo. Né? Então, o belga também. Então, se você junta ali, você vai fazer um campeonato, pensando, por exemplo, em 18 clubes, seria, por exemplo, 9 de cada lado. Né? Pelo menos para a primeira temporada, né? Para as temporadas seguintes pode ir mudando um pouco essa relação de acordo com o rebaixamento, promoção, que poderia mudar essa balança. Né? Se, por exemplo, os 3 últimos colocados são da Holanda ou os 3 últimos são da Bélgica, provavelmente não vai só subir time belga ou só time holandês, ou o time dos 2 países vão subir. Né? Então, essa conta se desequilibraria em algum momento. Mas digamos seja 9 de cada lado. Tá? Daí você vai pegar na Holanda, vamos pegar 9. Pegar Ajax, PSV, Feyenoord, AZ, Vitesse, Twente, Utrecht. Aí são 7 clubes que normalmente são mais fortes. Para pegar mais 2 ali, sei lá, Groningen e Willem-Twee, que até tá mal nessa temporada, mas veio de uma temporada boa recentemente. Sei lá, peguei aí. O Sparta Rotterdam, sei lá, tem 9. Nesses daí, você vai ter uns 3 ali que são realmente mais fracos ali, né? Então, Heerenveen, Sparta Rotterdam, ou então o Willem-Twee que entra nessa conta ali, né? Daí são mais fracos, são os que vão brigar para não cair. Mas os outros ali, você já tem times fortes e médios. Vai, Ajax, PSV, Feyenoord e AZ são fortes hoje. O AZ não é um dos 3 grandes, mas ele tá com um nível técnico equivalente ao dos grandes. Aí você vai ver Twente, Vitesse, são times bons ali, são times médios que dariam um trabalho ali para ganhar. Daí vamos para a Bélgica. Daí na Bélgica, você vai pegar os 3 grandes, então Anderlecht, Bruges e Standard Liège, que são times que talvez ficariam ali brigando por título ou vagas na Champions, vaga em Liga Europa, junto com os principais da Holanda. Você ainda põe o Racing Genk, ou só Genk, você põe o Genk aí, você põe o Gent, você pode botar o Mechelen já foi campeão de competição europeia, tá? Você bota, sei lá, o Charleroi, mais o Antwerp e o Gent eu já falei?
Pode ser. Então você monta ali, você vai ter alguns que vão lutar para cair. Eu acho que o lado holandês é um pouco mais forte, né? Então talvez a Holanda tivesse um pouquinho mais de domínio ali, que teria um pouco mais de força. Os belgas nesse começo lutariam mais para não cair. Alguns belgas, né? Os principais da Bélgica vão lutar por Champions League aí nesse campeonato. Mas se tem uma liga nacional forte, se tem um campeonato forte com muitos jogos e atrativos. Dos 18 times, dá para dizer que pelo menos uns 12 geram jogos legais, uns 12, 13. Os outros vão ser aquele jogo lá que o time grande, um time de ponta vai pegando aqueles lá, daí vai ser vai ser um jogo meio chato ali, vai ser um jogo tranquilo, vai ganhar fácil, aquelas coisas. Mas já tá bom, né? Então se você tem um campeonato de 18 clubes em que uns 13 ali dão jogos legais, e só uns 5 ali são os que lutam pra não cair, daí não dá um jogo mais tão legal assim, você já tem um campeonato com bom apelo, um campeonato com bons jogos em sequência, um campeonato que vai obrigar os times a jogarem com alto nível de concentração, de intensidade com frequência, e o público acaba respondendo. Como? Vai ter muito mais incentivo para querer ir para o estádio, para lotar o estádio, para viajar, para ver o jogo como visitante, né? Vai criar isso muito mais do que existe hoje. Porque hoje, no Campeonato Belga e no Campeonato Holandês, dá para pensar que metade dos jogos você vai ganhar com alguma facilidade. Né, mesmo jogando fora de casa, então você não tem tanto apelo assim. Então cresce o nível do campeonato, crescendo o nível do campeonato, cresce bilheteria, cresce direito de TV. Crescendo bilheteria, direito de TV, cresce o dinheiro que esses clubes têm. E de repente pode chegar num nível em que os principais clubes desse campeonato da Beneliga, sei lá, com os beneligueses ali, os principais clubes começam a ter um dinheiro ali, começa a contratar jogadores melhores, começa a segurar algumas das suas revelações por um pouquinho mais de tempo, não vender tão novo assim, e com isso, talvez eles estabeleçam um campeonato nacional que de repente pode ter um potencial que se aproxime do campeonato francês, que hoje é o quinto, da Europa, se a gente fizer a lista dos 5 mais importantes, o francês é o quinto. De repente, essa campeonato da Beneliga começa a se aproximar. Se vai ser melhor ou não, eu não acho que seria melhor ali, porque a França revela muito jogador também. Mas se aproximaria. Já seria uma vitória muito grande, porque considerando que no cenário continental, a Bélgica até consegue colocar times na Champions League, mas não conseguem ir muito longe. E mesmo a Holanda, teve até aquela campanha de semifinalista do Ajax na Champions, e antes disso de finalista da Liga Europa do Ajax. Mas o mais comum tem sido a Holanda até ter menos espaço do que Portugal. Né, os times holandeses teriam menos espaço que os times portugueses nas competições europeias, ali numa média dos últimos anos. Então, fazendo com esse campeonato junto, tendo esse potencial econômico mais bem aproveitado, poderia melhorar. Eu não gosto muito em geral, eu não gosto muito da ideia, tá, de ficar misturando países, tudo eu acho meio artificial, você querer artificialmente ganhar alguma força, mas em alguns casos eu acho que faz sentido, e o caso de Bélgica e Holanda faz sentido. Por que eu acho que faz sentido? Porque são dois países que sempre foram historicamente e culturalmente muito próximos. Daí não estou nem falando só de futebol, não. Estou falando no geral, na história deles. Então eles têm uma cultura muito próxima, eles são comercialmente muito próximos, são dois países que as populações viajam muito de um lado para outro, são geograficamente muito colados, né? Então, de fato, os dois países juntos continuam tendo um tamanho de um país pequeno. Então você também não está forçando viagens muito longas ali, ou pegando dois times de dois países meio separados ali. Não, é uma coisa só, até para a torcida ficar viajando. Por exemplo, a torcida do Ajax ficar vendo o jogo em Charleroi, ou ficar vendo o jogo em Antuérpia, a torcida do Bruges e ver jogar em Amsterdã, em Rotterdam, sei lá, em Enschede, em Alkmaar, não vai ser uma viagem de trem ali vai ser tão longa assim, vai ser mais curta do que as viagens que as torcidas italianas, francesas, espanholas e alemãs têm que fazer, ou as inglesas têm que fazer. Então, funcionaria como um país só. Além de tudo, são dois países da União Europeia que tem trânsito livre, então não teria nem que passar por imigração, tudo, então também o trânsito fica mais fácil, né, nesse sentido, e principalmente são dois países de nível econômico e técnico mais ou menos parecido. Apesar de a Holanda ser mais forte,
né? Então provavelmente ela teria um certo domínio nesse campeonato, mas são dois países mais parecidos. Então não seria uma absorção de um país em cima do outro, que daí eu sou contra. Porque eu sou contra porque, na verdade, às vezes é um jeito só mascarado de um campeonato mais forte, simplesmente pegar o lado pegar o filé mignon do país vizinho pequeno e jogar fora o resto, né? E jogar fora a carne de segunda do outro, ficar só com filé mignon. Como eu acho que seria, por exemplo, uma eventual união entre Portugal e Espanha. No final das contas, Porto, Benfica, Sporting, talvez o Braga, que tivessem algum espaço no campeonato, teriam um espaço no campeonato espanhol, e os outros times portugueses virariam clubes de segunda e terceira divisão. Eles teriam muito pouca chance de aparecer muito na primeira divisão, porque eles são de cidades menores, então eles teriam menos condição ali de ter economicamente forte ali de montar um time para brigar contra os times médios da Espanha. Então, no final das contas, seria um jeito do campeonato espanhol ficar com o filé mignon do português, que é Porto, Benfica e Sporting, né? Do mesmo jeito que se fundir Inglaterra com Escócia, é um jeito do campeonato inglês ficar com o filé mignon de Celtic e Rangers, e os outros clubes que se danem, eles vão morrer ali, vão virar time irrelevante de terceira a quarta divisão. Aí eu não gosto, porque daí você tá matando o futebol local. Agora, quando dois países de tamanhos parecidos se juntam, aí se imagina uma dinâmica de equilíbrio. Então isso acho que não tende a prejudicar. E são dois times que têm limitação na quantidade de clubes, né? Também não é, por exemplo, como a Inglaterra ou como a Alemanha, que já tem muito clube forte, com torcida, tudo. Então qualquer clube ali que entre talvez tenha dificuldade. Não, Holanda e Bélgica vai dar espaço para os dois conviverem ali. Se você faz um campeonato com 18, sendo 9 de cada lado, ao longo dos anos vai ter promoção e rebaixamento, poderia até ir mudando essa relação, mas eu imagino que mudaria até um limite de chegar, por exemplo, 11-7 para a Holanda. Então, de repente mais belgas caem, alguns holandeses vão subindo e ficam 11 times holandeses contra 7 belgas, mas depois a Bélgica começa a recuperar terreno também. Eu não consigo ver a Holanda de repente dominar essa liga, por exemplo, virarem todos holandeses mais os 3 belgas. Eu não consigo imaginar isso acontecer, porque a Bélgica revela jogador também. A Bélgica tem clubes com cidades importantes ali que conseguiriam ter times ali para brigar contra os Twente, Vitesse da vida, né? Então conseguiriam essas vagas. Então acho que nesse caso até seria saudável. Tem uns outros casos que dá para imaginar na Europa que também acho que seria viável ali pensar em alguma coisa assim. Por exemplo, Dinamarca, Suécia e Noruega, daria para pensar eventualmente Irlanda do Norte, que teria um problema político, religioso ali, mas estou falando em relação a pelo menos em relação ao futebol em si, talvez esse algum caso, talvez até pegando o País de Gales junto, né, talvez rolasse alguma coisa ali, né, mas acho que esse caso da Beneliga, se der certo, pode incentivar muitos países a começarem a pensar nisso, em criar ligas multinacionais. Mas eu acho que só vale a pena, só acho que faz sentido se for dessa forma, que seja saudável para os dois, e não simplesmente um país querendo aproveitar o outro. Só para encerrar, caso alguém tenha dúvida, as seleções nacionais continuariam separadas, tá? Seleção belga e seleção holandesa continuam jogando separadas, cada uma no seu campeonato, com a sua camisa. Daí vai de onde nasceu o cara, né? O cara nasceu na Bélgica, ele joga na seleção belga, o cara nasceu na Holanda, joga na seleção holandesa, e pronto. Não tem muito erro, mesmo que de repente ele surge na Bélgica, mas faz categoria de base na Holanda. Poderia acontecer, acabaria acontecendo, né? Ou vice-versa. Mas não mudaria isso, o jogador defende o país onde ele nasceu. Né? Eu acho que seria uma proposta interessante, eu ficaria curioso para ver. Uma Beneliga ali. Seria um campeonato relevante a mais na Europa, pegando clubes tradicionais, né? Clubes que já têm alguma tradição. A Ajax, PSV e Feyenoord já foram campeões europeus. Se a gente for na Bélgica, Anderlecht e Mechelen já ganharam Copas Europeias, não a Copa dos Campeões, a Champions League, mas ganharam outras competições europeias. Bruges, Standard Liège, até Royal Antwerp já foram muito longe, chegaram em finais europeias, ou foram muito longe em competições europeias, quer dizer, tem alguma tradição ali também. Então daria um campeonato legal de ver, tá bom? É isso, então se gostou da joinha, não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham sobre isso, e podiam colocar aqui lugares que vocês gostariam de fundir campeonatos, onde vocês acham que faria algum sentido fundir campeonato, tá bom? Tchau, tchau.